carta aos Romanos, capítulo 3, depois de nós apresentarmos, colocarmos para vocês que não é mérito seu, não é mérito meu, não é obra sua, não é obra minha, sermos salvos, sermos perdoados, sermos restaurados. Depois de fazermos isso, vamos ver os versículos 27 a seguir, porque lá no versículo 25 e 26, nós aprendemos o seguinte: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, Deus ofereceu Cristo como sacrifício na cruz para que nós fôssemos perdoados. Ofereceu Cristo para que se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo, ou seja, você perdoado, eu perdoado, e o Filho dele condenado, pagou o preço pelos nossos pecados. Ele quis mostrar que Ele é justo, ou seja, o pecado tem que ser punido, a transgressão tem que ser punida. O meu pecado, o seu pecado foi punido em Cristo, não se esqueça disso, não é brincadeira isso. O seu pecado, o meu pecado foi punido em Cristo. Então Deus é justo, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. Houve transgressões, teve pecado, e esse pecado tem que ser punido. Então Deus quis mostrar que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente. E não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. No passado, Ele não castigou. Ele poderia ter condenado você e eu lá atrás, ou os nossos pais, avós, bisavós lá atrás, mas não, Ele não fez isso. Ele aguardou, Ele esperou até que o sacrifício fosse oferecido. Ele esperou até que o sacrifício fosse oferecido. No passado, Ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Esse foi o versículo 25 e 26. Vamos agora ao versículo 27, 3, 27 de Romanos, diz assim, olha que coisa linda. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Vamos de novo. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos, arrogantes, cheios de si? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. É porque cremos em Cristo. É porque cremos em Cristo. Ouça de novo. É porque cremos em Cristo. Não tem por que você ficar orgulhoso ou eu ficar orgulhoso. Nós cremos, nós aceitamos, nós recebemos, nós queremos Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé. Assim, de novo, verso 28, vai lá, 28. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Gente, a lei mostra quem você é. O alvo da lei, gente, a lei é o pedagogo, é o aio de Deus para te guiar, para que você veja, opa, de acordo com a lei eu me afastei, de acordo com a lei eu me afastei, de acordo com... Estou afastado, estou quebrado, estou condenado. Então não é por causa da lei. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. A lei é para mostrar o que você fez. A lei é para mostrar o que você fez. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Verso 29. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Já que é pela lei, já que é pela lei, quem que recebeu a lei? Gente, a lei é para mostrar quem você é. Eu posso pegar a lei dos judeus e me avaliar, ué. Então, se é pela lei que eu sou salvo, para quem Deus deu a lei? Para os judeus, então só eles são salvos. Não pode ser, Deus seria injusto. Agora, a lei que faz com que o judeu se enxergue, a lei que faz com que o judeu se perceba, é a mesma lei que faz com que você se enxergue e eu me enxergue. Na verdade, há um tanto da lei que está dentro de nós, escrita dentro de você. Há um tanto da lei que está aí em você. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é!
Estou no versículo 29, viu? Claro que é. Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé. Deus é um só. Verso 30. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, não de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Qual é o valor da lei? Esclarecer, te revelar, mostrar quem você é. Será que a lei não tem valor algum, já que ela não salva? Claro que não, ela tem valor. Será que a lei não tem valor porque não salvou o judeu e não salva os não-judeus? Claro que não. A lei não salva, mas ela te mostra quem você é. Sem a lei, você não sabe quem você é. Eu não sei quem eu sou. Vamos de novo, versículo 30. Deus é um só. Deus é um só. Ou seja, Ele não tem duas medidas. Ele não tem duas formas de medir seres humanos. Ele tem um jeito só. Você quer Deus, você crê em Deus, você recebe Deus. Você deseja Deus. Tudo bem que no começo de um não-judeu, esse Deus é meio desconhecido, a gente não sabe nada dele. Aí nesse sentido o judeu tem mais vantagem, porque ele conhece um pouco mais de Deus por causa da lei. Nós então não sabemos tanto assim. Então é lógico que tem uma vantagem, mas não é salvo pela a lei, não salva ninguém. Outra vez o verso 29, vamos lá, o verso 29. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que Deus é somente Deus dos judeus, gente? Ei crente, ei evangélico, será que Deus é apenas Deus dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos? Claro que não. Veja aqui, 3:29 diz. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus, dos cristãos, dos religiosos, dos evangélicos, dos protestantes? Será que Deus é apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Claro que Ele é Deus dos cristãos e dos não cristãos. Ele é Deus dos evangélicos e dos não evangélicos. Ele é Deus dos judeus e dos não judeus. Ele é Deus dos judeus e dos não judeus. Deus é um só, gente. E um só aqui não está se referindo apenas à identidade dele, mas ao caráter dele. Não se refere à imagem dele ou à identidade dele, mas às ações de Deus. Quando fala que Deus é um só, olha que Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Tudo bem que a fé dos não-judeus tem um pouco de desinformação, tem um pouco de ignorância, porque não... É igual nós evangélicos, a nossa fé, ela tem um pouco de informação, de revelação de como é essa fé, por causa da palavra, porque a fé é pelo ouvir, meu irmão, a fé é pela palavra. Então nós evangélicos conhecemos um pouco mais de Deus. Você conhece um pouquinho mais do Senhor Deus por causa da palavra que te mostra quem Ele é. Então eu creio em alguma coisa que eu conheço, enquanto que os não cristãos, os não religiosos, não sabem. Imagina alguém que nasceu lá no meio de uma aldeia que nunca ouviu falar a respeito das Escrituras. Sabe menos. Então, essa fé dele é apenas uma fé de querer, de desejar, de querer, de objetivar Deus, um ser maior, mas não conhece as características dele, senão aquelas características, pelo menos aquelas características que estão reveladas na palavra. Então, olha esse verso 30. Deus é um só. E não é a identidade dele, gente, não é a pessoa dele, é o caráter dele, são as ações dele. A ação de Deus para salvar é de um jeito só. A ação de Deus para salvar você, para salvar a mim, é uma só, é pela fé, somente. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Será que por causa da fé a lei não vale nada? Claro que não. Falei agora. Quem conhece a lei tem uma certa vantagem, porque conhece um pouco melhor.
especificamente conhece melhor. Então, será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se a lei não valesse nada? Não, não, não. Então, cristão, a lei tem o seu valor. Ei, amigo evangélico, a lei tem o seu valor. A lei é um pedagogo. A lei é um pedagogo que nos informa, que nos aponta o caminho, que mostra quem você é, que mostra quem eu sou, que mostra como eu estou, que mostra como você está. Então, por que você tem fé? Vou desvalorizar a lei? Claro que não. Porque você tem fé, você vai desvalorizar a lei? Se a fé for genuína, claro que não. Porque é pela fé, é pela lei, é pela palavra, é pela pregação que a fé se manifesta. Eu olho para a lei e falo, puxa vida, preciso ilustrar melhor aqui. Preciso ilustrar melhor aqui a minha fé na palavra. Será que isso quer dizer que pela fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Nós que cremos afirmamos que a lei tem valor. Quem crê gosta da lei. Escute isso aqui, escreva aí. Todo que crê ama a lei de Deus. O salmista falou, ó, como eu amo a tua lei. O salmista falou isso? Ó, como eu amo a tua lei. Todo que crê ama a lei de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus ama a lei de Deus. Fique com essa palavra, escreva aí. Todo aquele que crê ama a lei de Deus. Porque a lei revela quem você é. A lei é o espelho que mostra quem você é. A lei é o espelho que revela quem você é.